Mas, já antecipando, trouxemos em manchete. O departamento médico está recebendo uma cara nova e uma cara que estava lá até outro dia, né, Rubens? Um abraço, boa noite. Boa noite, é você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando para toda a Nação Azul, 6h46. A bruxa tá solta, principalmente, né, para um atleta mais uma vez, e lamentamos até pelo seu profissionalismo, que é o Sinisterra, o colombiano jovem de 26 anos, veio por empréstimo. O Cruzeiro pagou uma boa grana pelo empréstimo do Sinisterra, veio da futebol inglês, do Bournemouth, e chegou no meio da temporada passada, em agosto, logo em setembro teve uma lesão muscular na coxa direita, se recupera, faz a estreia, aí em dezembro um edema na coxa esquerda. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, com muito profissionalismo, vem trabalhando com cautela a recuperação, fortalecimento, a paciência acima de tudo, para que possa ter o colombiano a sua melhor condição física de atuar. Ele volta no jogo passado contra o América, acaba atuando bem, é um cara que mostra, né, muita eficiência, um cara que pensa também até em disputar uma Copa do Mundo pela seleção colombiana. E ontem, mais uma vez, agora uma lesão na parte posterior da coxa, e que não preocupa tanto com relação ao tempo ou algo que possa tirar acima aí de um mês, mas deve bater aí a casa de um mês fora dos gramados. Vamos aguardar o departamento médico do Cruzeiro, que teve ontem também, né, uma outra infelicidade, mas aí um lance muito forte, a imagem do atleta do Mirassol que acabou sendo expulso para cima do Kaique Kenji, jovem, que teve uma entorse no tornozelo direito. Inicialmente a preocupação até era maior, né, de uma possível cirurgia. Ele sai, deixa o campo, o estádio, com aquela bota de proteção, mas o Kaique Kenji deve fazer mesmo um trabalho conservador para tentar voltar a ficar à disposição para as próximas semanas. Fato é que o técnico Tite, como disse ontem na sua entrevista coletiva, que já vem sofrendo, né, já que tem a necessidade da vitória no Brasileiro e também no Campeonato Estadual, vai tendo que colocar força máxima, e quando tem que ter alguma alternativa, perdeu essas duas para o setor de ataque. Cirilo. Ô Simões, inacreditável, né? O Cruzeiro cuidou do Sinisterra nesse começo de ano, atrasou a estreia dele na temporada, fez todo o trabalho, e o departamento médico do Cruzeiro é realmente o departamento de saúde, né, a nova nomenclatura. É absolutamente competente, né, com profissionais muito competentes, e é incrível. Outra lesão do Sinisterra. A do Kenji, aí nós temos que olhar para o outro lado, né? A do Kenji foi a entrada, vou utilizar o termo, a entrada criminosa do Yuri Lara, né? Que é o jogador do Mirassol, o volante do Mirassol. Ali não tem o que falar. Aí uma questão de porrada, né? De impacto, não tem o que dizer. Mas a do Sinisterra é incrível. Não consegue ter sequência e sempre que joga tá voltando de lesão, Simões. E é um jogador que tem emprestado, hein? Só até o meio do ano. Então, quer dizer, acho que já tem o futuro definido, né? O Cruzeiro não vai... Não faz qualquer sentido. Não faz o menor sentido fazer um investimento num jogador que passou mais tempo no departamento médico até agora do que a disposição para jogar, né? Eu não vou nem falar em campo, porque eu acho que titular do Cruzeiro mesmo, talvez tenham sido 2 ou 3 jogos, se muito, tá? Agora, a questão do Kaique Kenji, o Cirilo, é uma situação que o jogo ontem... Primeiro que o Braulio, o árbitro lá, não tem a menor condição de comandar um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele é muito, muito fraco. Muito fraco. Em vários momentos deixou de marcar falta, inverteu, Bandeirinha teve que ajudar ele. Esse lance mesmo do Kaique Kenji teve que ir ao VAR numa entrada criminosa. Agora, o Mirassol bateu muito, cara. O Mirassol é um time muito violento, extremamente violento. E eu não entendi o chilique do técnico no final do jogo. Não sei o que ele estava querendo, não sei se queria acréscimo. Não sei se ele explicou depois, mas foi uma loucura, né? Se ele queria contar com o fato de ter um jogador a mais em campo, né? E isso iria acontecer com a saída do Sinisterra, que teve uma lesão séria, mas também porque o jogador dele quebrou o Kaique Kenji, né? Então, quer dizer, não entendi. Não estou entendendo. Mas, de toda forma, o Mirassol foi muito, mas muito bruto no jogo de ontem. Não foi dentro do parâmetro da normalidade, não. Deu sorte de ser o Braulio Machado, o árbitro, porque ele é muito ruim, viu?
Não foi legal o comportamento do Mirassol, mas esse caso aí do Yuri extrapola qualquer tipo de análise. Uma boa recuperação ao Kaique Kenji, tem um futuro importante, brilhante pela frente, e que o Sinisterra consiga se encontrar, né? Porque se ele tá no radar, tá pensando em jogar a Copa do Mundo, do jeito que tá, vai precisar controlar bastante as lesões, porque o cara que tá sempre voltando de lesão, dificilmente consegue atuar no seu principal nível. Deixa eu chamar o Rubem Júnior com mais notícias do Cruzeiro ainda neste primeiro tempo, Rubem. Até porque, Cirilo, ontem, antes do jogo contra o Mirassol, o Arroio e também o Japa sequer ficaram, né, à disposição ali no banco. Lembrando, eles viajaram para o interior de São Paulo. O Arroio com desgaste muscular foi poupado, o Japa com uma gastroenterite também poupado, mas a tendência é que eles ficam sim à disposição para o próximo compromisso, lembrando, no sábado, jogo às 7 horas da noite contra a URT em Patos de Minas, no tradicional Zama Maciel. É o último jogo, né, da primeira fase do Campeonato Estadual. O Cruzeiro tem sim, para sua segurança, a necessidade da pontuação. E o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro acontece apenas no dia 25. Então, depois da chegada do Tite, tendo que vencer, né, pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Brasileiro, colocando força máxima, alternando poucas peças, vai ser o tempo que o técnico terá até o jogo contra o Corinthians, no dia 25, uma quarta-feira, na noitada, no Mineirão, jogo às 9h30 da noite. O Cruzeiro que finaliza a preparação para o duelo contra a URT amanhã, pela manhã, na Toca da Raposa. Depois vai para Patos de Minas, onde a torcida já está esperando a delegação celeste. Cirilo. Valeu, Rubens. Ô Simões, falamos há pouco no Interativo e é um assunto que nós vamos ampliar já no segundo tempo da turma do bate-bola também. Mas, de novo, né? Nós estamos igual papagaio aqui também, né? Olho na questão física, de novo, pro fim de semana, pensando na sequência da temporada, né, Simões? Completamente. A gente viu o Gerson, pelo amor de Deus, tá? Assim, isso é até perigoso, né? Você pagar 27 milhões de euros num jogador e expor ele a essa maratona de jogos no início de temporada, o próprio Matheus Pereira. E a gente vai percebendo que os jogadores vão ficando de fora dos jogos por desgaste. Isso já aconteceu com o Caio Jorge, isso aconteceu ontem com o Arroio e com o Japa. Quer dizer, é claro que os jogadores são diferentes, né? A preparação física hoje ela é muito individualizada, né? Eles têm o acesso aos dados de todos os jogadores. Então tem gente que precisa jogar para poder se manter. Tem gente que precisa ter um pouco mais de cuidado, mas de toda forma eu acho que está exagerado. Agora, Cirilo, o futebol brasileiro é aquela bagunça das tabelas, né? O Rubinho falou aí do Cruzeiro e Corinthians. Uhum. O jogo já mudou de horário. Para quando? Para 8 da noite. Mas até dia 25 vai mudar de novo. Porque mudou, voltou, é aquela zona tabela do Campeonato Brasileiro. Até dia 25, né? Que é a quarta-feira, sem ser de cinzas, a outra ainda, né? Isso. Tem muito tempo para eles mudarem os jogos de horário. E o Grêmio e Atlético foi para as 21h30. Inclusive, nessa história da tabela, no dia 25 nós temos Botafogo e Vitória, Bahia e Chape, não é isso? Que foram adiados, né? Porque tem os jogos da volta Desculpa, eu falei errado. No dia da rodada do dia 25, nós temos esses dois jogos de Botafogo e Bahia que vão passar pra frente, porque tem Libertadores. Porque tem Libertadores. Aí mais asterisco na tabela. O asterisco da rodada 2 será... O asterístico, eu diria outro. Isso. Vai ser resolvido na quinta que vem. Que é Atlético Paranaense e Corinthians. Quinta que vem, Atlético do Paraná e Corinthians. 19 às 7h30 da noite. Exato. Mas no meio de semana que vem não tem Campeonato Brasileiro. Exato. E o Remo tá entrando em campo daqui a pouquinho de novo. Pelo Paraense. Não é isso? Daqui a pouquinho. É uma beleza. É uma maluquice completa o calendário do futebol brasileiro.